Bom dia, Paz do Senhor, tudo bom? Estamos no último dia do nosso devocional para o Renovação 2024. Nós estamos trabalhando os temas Passos para a Renovação e eu quero trabalhar um passo com você hoje, que é a nossa sensibilidade espiritual. Você sabe que o Espírito Santo é uma pessoa e ele se comunica conosco. E você deve saber que a forma como o Espírito Santo se comunica conosco é através do nosso próprio espírito. Nosso espírito precisa estar acessível ao Espírito Santo. Isto é uma sensibilidade espiritual, tá? A Bíblia fala que o nosso espírito testifica que somos filhos de Deus. Tanto o nosso espírito se comunica com o espírito de quem também é filho, como também obviamente se comunica com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Tudo que o Espírito Santo quer revelar e falar, ele quer falar através do seu espírito. Você precisa exercitar sua sensibilidade espiritual. Nós exercitamos o corpo, exercitamos a mente, e por que não exercitamos o espírito? Tá? Que é a parte mais importante, porque é por onde você recebe toda a comunicação do céu. A dica de hoje é: treine o seu espírito para que você tenha uma sensibilidade espiritual. Eu já vou falar como nós fazemos isso, tá? Só quero enfatizar. Você lembra que Jesus, ele, quando estava operando milagres, os fariseus ficavam questionando, esse cara, e ele falava assim, antes de curar, ele falava assim, teus pecados estão perdoados. E havia uma polêmica, porque eles não acreditavam que ele era o Messias, e diziam, como que esse homem pode perdoar pecados? Em pensamento, diz o texto de Marcos 2, em pensamento eles cogitavam dizendo, como esse homem está blasfemando, ele não pode perdoar pecados. Em pensamento, diz o texto. E o texto diz assim, e Jesus percebeu o que estava no íntimo do coração deles. E então Jesus solta uma palavra e diz, olha, mas o que é mais fácil, eu perdoar o pecado dele ou curar? Enfim, perceba que Jesus tinha uma sensibilidade espiritual tão profunda que ele percebia o ambiente onde ele estava, o sentimento das pessoas, e obviamente instruído pelo Espírito Santo. Jesus, quando se humanizou, a Bíblia fala que ele se despojou da sua glória, ele deixou sua onisciência, deixou sua onipotência, deixou muitos dos seus atributos eternos, mas ele fez questão de manter a sua sensibilidade espiritual, o seu elo de ligação com o Pai. Isso ele não perdeu. Parece que foi a única coisa que sobrou. Ele diz assim, olha, se só me sobrou isso, porque eu assumi uma natureza humana, eu vou desenvolver a minha sensibilidade espiritual. Precisamos disso. Como nós fazemos isso? Rapidamente. Existem duas maneiras. Existem outras maneiras, mas as duas principais que eu queria falar hoje, a primeira é óbvia, que é a dedicação na leitura, no conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, alimento para a nossa fé. Um corpo saudável, ele estará apto a fazer qualquer atividade. Um espírito saudável pela palavra de Deus, se a palavra é alimento, um espírito saudável com a palavra de Deus, ele estará apto para realizar as coisas do Espírito e a vontade de Deus. Principalmente, dedique-se à palavra de Deus. A segunda forma é pouco falada. Falar em línguas, orar em línguas. A palavra de Deus diz que quando falamos em línguas, não falamos a homem, falamos com Deus, falamos com o Senhor. Então, qual outra maneira de se gerar uma intimidade, a não ser conversando todos os dias com alguém? Como não falar com o Senhor? Por que não falar com o Senhor em línguas todos os dias? Deixa eu lhe dizer uma coisa, é diferente falar em línguas e orar. Apenas orar e orar em línguas é diferente, tá bom? Se você não é batizado com o Espírito Santo, você está nessa jornada de busca, você tem esse desejo, eu estou com você em oração, em busca, em propósito. Nós vamos chegar, vamos alcançar. Se você dá pouco valor, pouca importância ao falar em línguas, eu quero convidar você a refletir. Talvez sua sensibilidade espiritual esteja comprometida. No nome de Jesus, receba essa palavra. Treine seu espírito. Treine seu espírito para que você tenha uma sensibilidade. A Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Você precisa deste guia, você precisa ser guiado pelo Espírito. E a forma que o Espírito tem de te guiar é te acessando. Como o Espírito pode te guiar se você não estiver sensível a Ele, às suas instruções, ao seu direcionamento, tá bom? Isto é um dos requisitos daqueles que são filhos de Deus. Eles têm uma sensibilidade do Espírito ao Espírito Santo, eles dão ao Espírito Santo um acesso às suas vidas para serem guiados, tá bom? Treine sua sensibilidade espiritual. No nome de Jesus fica essa palavra. Abraço. Tamo junto hoje às 23 horas em oração e amanhã chegou o dia. Deus abençoe. Tchau.